Glória a Deus. Como a gente fica muito feliz quando você está na presença de Deus, quando você não sabe o que, mas você sabe que algo Deus está fazendo pela sua vida. Quando você ainda não sabe o que, mas há uma surpresa, há uma ardente expectativa muito grande no mundo espiritual, algo que Deus já fez por você. Porque às vezes nós não vimos, às vezes a gente ainda não percebeu aquilo que Deus já fez. Amém? E nesta noite eu vou procurar ser bastante breve, mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês, uma palavra que é bastante conhecida, lá no livro de Atos, mas é algo que Deus sempre faz na nossa vida. E esta palavra desta noite que eu gostaria de compartilhar, e gostaria de afirmar para vocês, é que Deus sempre manda o socorro. Deus sempre manda o socorro. É interessante que muitas coisas na nossa vida e são movidas pelo mundo espiritual. Tudo vem de lá. Toda sorte de bênção, toda a nossa vida, quando foi criada, ela foi criada em Deus. Vamos lá, ó. A gente viu isso no domingo passado, não custa nada a gente ver isso de novo. Nós fomos criados em Deus. Quando a gente vê lá em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas nele, o homem foi criado em Deus. Então a criação, tudo foi criado em Deus, no Espírito, no mundo espiritual. Todas as coisas foram criadas. Aí depois aconteceu um monte de coisa, a terra estava sem forma, sem vazia. A terra estava sem forma e sem vazia, havia o quê? Trevas sobre a face da terra. Trevas é o quê? A ausência de luz. Então quer dizer que para ter trevas, primeiro tem que ter luz. Então a luz já havia sido criada, mas enfim, no versículo 2, disse Deus, façamos. Então primeiro foi criado, depois Deus fez daquilo que já havia sido criado, deu a ordem. Todas as nossas, lá em Efésios fala que todas as sortes de bênçãos espirituais já foram criadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo está no mundo espiritual. Então a gente tem que aprender que o nosso reino onde nós vivemos, não a terra onde nós vivemos, o nosso reino, nosso reino espiritual, aquilo que Cristo veio reconciliar de novo o homem com Deus e veio implantar o seu reino aqui. Então, todas as coisas haviam sido criadas lá. E, às vezes, o que nós acontecemos? Nós ficamos lutando contra a carne, contra as circunstâncias que, às vezes, nós nos deparamos com ela, com as dificuldades que nós nos deparamos com ela. E, às vezes, esquece que a nossa vitória está em Cristo. Às vezes nós esquecemos que quando nós éramos substância informe no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já haviam sido escritos e criados, quando nenhum deles ainda havia a existência. Então Deus já havia determinado todos os nossos dias. Já havia criado. Então, o que nós temos que fazer? Ativar o mundo espiritual. A palavra fala que a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue.
contra os principados espirituais. Então a gente tem que aprender que as nossas batalhas, primeiro, nós temos que travar lá em cima. E aí, ao vencermos o quê? Nós trazemos o quê? A vitória aqui para baixo, e vamos desfrutar. Vencemos, e aqui nós caminhamos. E o que eu gostaria de estar vendo com vocês nessa noite, é bem isso. É uma situação que estava acontecendo, uma história, um fato que estava acontecendo, e aí Deus mandou o socorro, aí Deus interviu naquele momento, naquela circunstância, mas há algo bastante interessante, que havia uma igreja, havia alguém intercedendo por aquela situação. A oração é a chave que abre todas as portas. Aleluia. Não se esqueça disso. A oração é a chave que abre todas as portas. Ponha tudo que você vai fazer. Ponha na oração. Ponha no joelho. Apresente o altar. Se tem uma situação acontecendo, antes de você ir lá fazer e tomar uma atitude, ponha em oração, ore. Eu sou um exemplo vivo do poder da oração. Eu fui criado no meio evangélico, fui nascido de berço evangélico. E numa fase da vida eu resolvi achar que, entendeu? Que eu ia ficar de mal com... E saí fazer um voo solo. Passei por muitas circunstâncias, muitas situações. O inimigo tentou me matar diversas vezes. Meu testemunho, eu tenho livramentos de morte que não tem explicação. Não é coisinha, sustinho, não. Não tem explicação. Mas eu sempre tive uma pessoa, minha mãe, a dona Neuza, se ela não estiver ouvindo pela internet, né? Mas com certeza ela vai estar ouvindo isso uma outra hora. Eu estou vivo porque eu tive uma intercessora. E eu ainda tenho, porque minha mãe tem 86 anos, vai fazer 87, está melhor do que eu. Uma mulher de oração, que se no céu tiver o cashback, ela tem um crédito enorme. Porque é uma mulher que, de joelho, aquela mulher, quando ela fala assim, vou orar, você fala, desiste. Se você for fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, ela fala, vamos orar, pode esquecer. Mas quando ela fala, eu vou orar por isso, Deus ouve oração. Deus atende. E eu estou vivo hoje, trazendo a palavra de Deus, trazendo um testemunho, compartilhando com vocês em muito pelas orações, pela intercessão da minha mãe. Se você tem alguém que intercede por você, se você tem uma intercessora que intercede por você, dê graças a Deus. Não é, pastor Celso? A oração é o pilar, é a base de todas as coisas. Se você tem uma esposa que é a tua intercessora, que é a tua coluna, dê glórias a Deus, porque grande é o seu livramento. Porque uma coluna que mantém, uma coluna que ora pelo marido, uma coluna que ora pelos filhos, uma esposa que é uma auditora idônea, que é uma intercessora sua, ela mantém sempre o cabeça em pé, na posição. Glória a Deus por isso. E
E nesse texto que nós vamos ver nessa noite, que é lá em Atos 12, ele fala da história de Herodes, que persegue Tiago, né, e persegue a Pedro. E é uma história que a gente vê, e nós vamos fazer um paralelo, porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. Tudo que está aqui, a Bíblia não é um livro de história do passado. Ela conta fatos que ocorreram em uma época distante. Mas ela é tão viva e tão eficaz que parece que isso aconteceu hoje, ou está acontecendo na nossa vida. E essa história aqui, da perseguição de Herodes com Tiago, irmão de João, a palavra do Evangelho estava se divulgando, e o rei e os judeus, não gostando do crescimento do Evangelho, resolveram aquela reclamação, resolveram com Herodes prender Tiago, e prenderam Tiago, açoitaram e mataram Tiago. E, de repente, ele viu que aquilo politicamente, teve uma repercussão. E ele não pensou duas vezes, foi lá e prendeu Pedro. Botou Pedro na cadeia, sob uma vigilância de 4 guardas, né? E ficavam 2 dentro e 2 fora da cela, no qual desses 2 Pedro dormia entre esses 2. Mas só que naquele tempo, o Evangelho estava crescendo, a palavra de Deus estava sendo divulgada por todos os lugares, porque foi um mandamento que Cristo deixou, ir de pregar o Evangelho estava sendo, e o amor de Cristo, e aquele derramar do Espírito Santo, todo mundo cheio da unção, cheio do poder, andando, e milagres acontecendo, e as coisas acontecendo, e, vidas sendo transformadas, e tudo aquilo e aquilo. De repente, para algumas pessoas, para alguns reis, para algumas lideranças, não interessava. E resolveram pegar Pedro e prender, só que por trás de Pedro havia uma igreja, um grupo que estava reunido em oração e intercedendo pela vida dele, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelos aqueles que estavam sendo injustiçados e perseguidos. E aí Deus, ouvindo as orações e não permitindo que o inimigo venha interferir nos planos que Deus tem para cada um, que tinha por Evangelho, pelo continuismo, para aquilo que Pedro ainda haveria de fazer. Então, o que acontece? Deus sempre manda o socorro. Quando tem algum necessitado, quando tem algum enfermo, quando tem alguém que pede, fala assim, olha, levanta um clamor, levanta uma oração, olha, vamos entrar em oração, porque, olha, tem uma situação assim, tem um irmão assim que está passando por isso, assim, isso. Deus tem um propósito na vida dele, olha, eu creio que grande é a promessa na vida dele, olha, vamos orar para ver qual é o caminho, qual é a saída, o que Deus tem para fazer. E aí todo mundo ora em torno dessa situação. Lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 3, Atos 12, 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro,
pois estava guardado no cárcere. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia um povo de joelho, clamando, orando, intercedendo a favor da vida de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E quando vem a presença do Senhor, através do anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Quando Jesus vem para a sua vida, quando Jesus veio para a minha vida, quando Jesus veio para a vida de tantos aqui, de muitos aqui, ele veio para quê? Para que houvesse luz na vida. Para aquela vida que andava em trevas, de repente, com a presença da luz de Cristo, o que acontece? As trevas começam a se dissipar. Porque onde há luz, não há trevas. Você tinha uma vida toda cheia de conflitos, cheia de traumas, cheia de situações. Aí, quando você recebe Jesus, quando você recebe Cristo dentro da sua vida, aquela luz começa a brilhar dentro de você. Aí, de repente, você começa a ver certas coisas na sua vida que não combinam mais com o seu andar. Aí você vê que o modo seu de falar, o modo de agir, certas coisas que você fazia, certos vícios que você tinha, vícios de falar, vícios de mentira, vícios de droga, de bebida, de roubo, sei lá, sem encrenqueiro, sabe? Aí você começa a ver que as luzes e as trevas não se dão bem. Começa dentro de você, sabe, uma água viva, começa a te lavar, a palavra começa a vir, aí de repente as coisas ruins começam a ser tiradas da sua vida. Você começa a abrir mão de uma série de circunstâncias. E esse anjo que entrou na prisão, e é interessante da gente ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, sai do seu lugar e vai entrar na história. Você fala, opa, como é que é essa história aqui? Vamos lá ver de perto como é que é isso aí? Vamos lá ver? Aí você imagina, de repente um anjo de luz chega, entra na cadeia, 2 guardas, Pedro acorrentado, com as algemas e aquela coisa de madeira prendendo, as cadeias prendendo seus pés, ali no meio de 2 guardas. Olha a manifestação do poder sobrenatural de Deus. E aí esse anjo chega, o que ele faz? Chega, Pedro, ei Pedro, Pedro, acorda aí, Pedro. Bate, tocando ele o lado de Pedro. E despertou. Levanta-te, vai, Pedro. Levanta, vamos embora, pai. E Pedro... Então as cadeias caíram das mãos. E disse o anjo, cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. E disse-lhe, põe a capa e segue-me. Então eu imagino essa situação. Vamos, Pedro. Vamos, cara. Vamos, levanta, vai aí. A sandália, Pedro. Calça aí a sandália. Veste logo isso aí, cara. Vamos, cara. Põe a capa aí. Vai, veste, vamos embora, cara. Vamos embora.
O anjo tinha pressa de tirar Pedro dali. Não é porque tinha medo dos guardas acordar, não era essa preocupação nenhuma. É quando Deus manda um socorro para você. Quando Deus, sabe, quando você pede e esse socorro vier, cara, para a sua vida, seja rápido. Desperta, rápido. Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus, o quê? Ela viaja velozmente. Então não fica, mas agora de madrugada está escuro lá fora. Para com isso. Você ora, tem um povo pagando um preço, tem gente intercedendo pela sua vida. Deus tem pressa em fazer com você aquilo que Ele está planejado, aquilo que Ele te prometeu. Não fica perdendo tempo. Singe-te. Né? Vai lá, se prepara. Veste a sandália, que é a sandália da pregação do Evangelho da Paz, você tem que estar cingido, não é isso? Como a noiva tem que estar cingida, tem que estar pronta. O anjo estava despertando Pedro, mas você tem que entender isso, que o anjo está ali despertando você, está despertando a igreja. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que parecem muito com essa situação aqui, onde tem gente, líderes, governos que de repente não estão muito interessados naquilo que você possa produzir, naquilo que você possa estar fazendo, naquilo que você tem, nas promessas que Deus tem para a sua vida. Estão tentando te amordaçar, estão tentando te calar, estão tentando te impedir de você caminhar, de você produzir, de você fazer um monte de coisa. Quem sabe você perdeu o seu emprego, quem sabe o seu comércio está prestes a... Será que você está com medo disso? Ou você está olhando para Deus, Senhor, nós estamos passando por uma fase, estamos passando por um período de tribulação, e eu sei bem que o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor está mostrando para as nações que zombaram, para aqueles que zombaram da tua palavra, zombaram do teu nome, aqueles que se acham poderosos porque têm milhões ou bilhões ou trilhões, aqueles países que acham que são poderosos em guerra porque tem lá um monte de avião, de soldado, ou tem toda essa força está sendo aniquilada por um vírusinho. Que o homem está gastando bilhões e bilhões para fazer uma vacina que não sabe nem a eficácia, comprovação dela, porque uma vacina tem que ter muitos anos de pesquisa, de estudo, de fazer uma vacina em alguns meses. Mas não é isso o caso. A questão é, ninguém pode pelejar contra Deus. Ninguém vence Deus. Ninguém cala Deus. Ninguém impede Deus. Porque agindo, Deus impedirá. O que Deus fez? Se eu soprar sobre essa... não sobra nada. Mas eu vou fazer o seguinte, um virinho. Está aqui, ó. Acabou, parou o mundo por um ano. O rico tem que usar máscara igual o pobre. Tem que manter os mesmos cuidados. Está exposto à mesma contaminação. Não é o dinheiro dele que vai fazer ele não pegar Covid. Está cheio de rico que pegou Covid, está cheio de que morreram. Como assim? Como de todas as classes. Se Deus não te guardar, esquece. Esquece. A palavra de Deus fala, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Pede para Deus te guardar, nós temos que orar
para Deus nos guardar, para que nós possamos passar por isso. Ai, pastor, mas você fala isso, e a minha empresa? Eu também tenho empresa. Você acha que a minha empresa é diferente? O trabalho que eu tenho é diferente do seu? E o meu ainda tem um agravante. É prestação de serviço. Como é que eu vou prestar serviço no lugar que está fechado, essa coisa toda? Mas para mim a sorte é azar do diabo. O que eu faturei na pandemia, o ano passado, foi muito maior que eu faturei o ano retrasado. E o que eu tenho para faturar esse ano vai ser muito maior do que eu já faturei. Porque eu creio. Porque eu confio é no que Ele prometeu. É nas portas que Ele abriu. Então eu tenho um monte de proposta aí para fazer. E se não fechar, e se não for essa, vai ser outra. O sustento vai vir de outra maneira. Porque o Deus que eu creio é um Deus que tem prazer em ser provedor. Foi um Deus que criou todas as coisas no mundo espiritual, inclusive eu. E depois, quando Ele formou todas as coisas, Ele botou o homem lá, para quê? Para ser provido por Deus, porque tudo já estava pronto. Ó, comer de todas as árvores, comer, ó, isso aqui. Então, esse é o Deus que cuida. O Deus que cuidou do povo do Egito, o Deus que cuidou do profeta, é o Deus de maravilha, é o Deus que cuidou da minha vida, até hoje. E Ele não vai me desamparar, e não vai desamparar a vida de vocês. Agora, você tem que estar ligado, você tem que estar em oração. Marido, a esposa sai de casa para trabalhar, o marido tem que interceder. Olha, vai em nome de Jesus, olha, Deus te abençoe, te guarde, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor para te livrar e te guardar. Pai, em nome de Jesus, olha, veste ela com toda a armadura de Deus. Capacete de salvação, coraça da justiça, e isso aqui, e põe toda a armadura espiritual, para que ela possa resistir o dia mal e voltar inabalada, não voltar estressada, não voltar, sabe, querendo dar voador em mim. Principalmente naqueles dias, aí dá facada, dá tudo. Deus me livre, misericórdia. Amém? Mas é isso. E a esposa, mesma coisa para o marido. O marido vai, olha, que Deus te abençoe, você vai visitar os clientes, quando você chegar lá no cliente, entendeu? Que o cliente, ao ver, na hora que mostrar o serviço para você, que você tenha sabedoria e graça, que você possa dar explicações, que você possa estar certo, que possa, de repente, passar lá o diretor certo, ou o cara certo, que faz tudo e vê graça em você. Vê graça em você. Esses dias eu fui fazer uma demonstração na Avenida Paulista. Num shopping lá, e a gente marcou, chegou lá bem cedo. Quando nós fizemos a demonstração, estava o gerente do empreendimento lá, e estava tudo cercado, bonitinho, carro da empresa, a gente com uniforme, fizemos um trabalho, e o trabalho que a gente faz, os equipamentos são bons, e enfim, serviço terminado, a demonstração, eu vi que tinha duas pessoas conversando lá, como tem gente, e aqueles dois de longe, aí vieram, encostaram, né, naquelas grades de cerca de ferro, né, normal, que você faz para demarcação quando faz fila, essas coisas todas, tem show, tudo, aqueles eventos. Eles encostaram, ficaram olhando, conversando, aí o gerente falou, deixa eu te apresentar para você. Ó, esse daqui é o diretor superintendente, e esse daqui é o CEO do grupo, que um dos empreendimentos é esse. O cara falou assim, o que você fez, isso, aquilo, começou a conversar, começou a fazer um monte de pergunta técnica, e ele era um engenheiro químico, não sabia, perguntava, eu domino, por isso que você tem que conhecer do seu negócio, contei para ele tudo que era aquilo, tudo, ele fez um monte de pergunta, ele olhou e falou assim, parabéns, eu sou engenheiro químico, minha formação é engenharia, o que você fez, o produto, é excelente, eu quero que vocês façam todos os nossos. Então é assim. Então Deus te dá essa sabedoria. Fui eu? Não. Eu estava fazendo para uma pessoa, estava fazendo uma demonstração. Aí Deus manda o quê? Quem decide, conversa, acha graça, fala, gostei das respostas, da confiança, você, resumindo, fecha o contrato.
Então, nesta situação, quando tem alguém intercedendo por você, fala, olha, vai lá que você acha graça. Que onde ninguém está vendendo, você vai com o seu produtinho, né? Que você acha que tem produto muito maior, mas eu estou aquele que é feito lá em casa, minha esposa que faz, ou aquilo tudo, mas você vai, sabe, Deus coloca graça. E você, além de vender o seu produto, sabe o que você faz? Você ainda prega para as pessoas. Isso acontece em muito. Acontece em muito, às vezes a equipe fazendo um trabalho, às vezes eu junto, e de repente chega alguém, conversa vai, conversa vem, quando você vê, está lá. Às vezes o meu filho fica, e uma vez olhando, e ele está lá, e com o empregado, de repente tinha um piscineiro e tudo, e Deus usou para entregar uma palavra de conhecimento para ele. Falei assim, moço, vem cá, você acredita, você crê em profeta? Eu creio. Então eu tenho algo da parte de Deus para te dizer, é uma pessoa que se chama tal, disse isso para você, O cara chorava, que eu fiquei com medo que ele fosse cair na piscina. Mas graças a Deus os anjos estavam ali e seguraram. Aí meu filho olhando de longe, falou, o que está acontecendo lá? Teu pai está falando com o cara está chorando. Aí meu filho, esquece não, que ali está rolando um manto ali. Deixa ali que vamos continuar o serviço aqui. Tudo. E assim, então Deus às vezes, te leva para ir num lugar para você mudar a vida de uma pessoa. Então essa pandemia, sabe, pode ser para os outros, mas para quem está em Cristo, fica doente? Fica. Pega Covid? Pega. Você não é super-homem. Mas seja honesto, seja direito, faça as coisas, toma os seus cuidados, isso e aquilo, tudo. Que Deus é contigo. Ora pela sua empresa. Senhor, dá estratégias novas. Dá, sabe, direção nova. Dá um produto novo, faz alguma coisa. Dá uma estratégia, arruma outra coisa. Aí o que acontece? Do nada, Deus começa a colocar as coisas na sua mão. Para os outros não acontece, mas para você que está em Cristo, os outros estão na crise. Para você que está em Cristo, vai embora. Não há do que temer. Você acha que Pedro ficou apavorado aqui? Tinha acabado de matar Tiago. Ele falou, pronto. Deixou para o outro dia? Certo, amanhã sou eu. Estava preocupado? Não dormiu à noite? Muito pelo contrário, foi lá, o anjo não foi lá, Pedro, acorda aí, vamos embora. Põe a capa e segue-me. Então saindo o seguindo, não sabendo que era real o que se fazia. Ele andou, ele não estava entendendo nada. Acordou com um anjo de luz, imagina a cadeia toda iluminada, aquele anjo de luz, falando com ele, tocando nele, falando, mano, rapidinho, levanta aí, meu, veste aí, vamos embora, vamos. E ele saiu aqui, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Haja segundo a fé. Haja segundo a fé e não segundo o que você está vendo. Ele não perguntou para o anjo, mas tem 2 caras, e a gente fala baixo, vai acordar os caras. E como é que você vai fazer para os outros 2 aí? Tem 2 aí fora, vamos sair, os caras vão meter a espada na gente. Ele perguntou isso, ele questionou, não questiona. Deus te desperta, fala com você, obedece, vai, faz, não questiona. Tem muita gente que fica questionando. Geralmente quem questiona, sabe quem que é? É aquele que às vezes pede para Deus endossar aquilo que ele quer fazer. Ele não quer pedir para Deus o que Deus quer que ele faça. Tem muita gente que sai, encasqueta, como diz lá no interior, com uma coisa, põe aquilo na cabeça e fica orando em cima daquilo. Deus está querendo dar um negócio melhor, ou está querendo dar um negócio maior, ou está querendo fazer outra coisa, mas ele põe naquilo.
E aí Deus não está respondendo para ele, porque Deus não está endossando porque não é aquilo que Deus está planejando para a vida dele. Aí ele sai procurando profeta, não é isso? Aí vai lá o crente Kodak, atrás de revelação. Vai lá em profeta, até achar um que dá uma profetada e fala aquilo que ele... eu falei, é de Deus. Mas saber que às vezes, misericórdia. Aí depois vai lá se dá mal, vai chorar depois para Deus. Eu falei, eu não falei para vocês. Mas o profeta... Mandei não te respondi, confirmei que não é... Você foi até achar um. Você achou, Então, quando você sair e as coisas estiverem acontecendo, como Pedro andando sobre as águas, não olha para a circunstância. Pedro, se tivesse olhado para a circunstância, ele tinha saído do barco? Lógico que não. Por quê? Lê lá. Eles estavam morrendo de medo. Estava uma tempestade, o barco sendo assolado, jogado de lá para cá, e tudo, e eles estavam o quê? Tudo tranquilo. Estavam, apavorados. Aí, de repente, vê um vulto, vê uma imagem, né, um vulto andando sobre a água, e pensaram que era um fantasma. Aí viu que era Jesus. Aí Pedrão falou, se for, faz aí contigo. Ele vai, então vem. Aí o que ele fez? Ele pulou a instrução andando. Se ele falar, mas acho que eu vou tirar essa capa aqui, que ela é pesada, que vai que encharca, né? Ela fica pesada e eu afundo. Mentalidade humana, raciocínio humano. Não é isso? Não, eu vou tirar a sandália, né? Porque, né, vai molhar e tal. Se ele olha para a circunstância, olha para si, olha para a circunstância, ele não teria saído, não teria tomado a atitude, não teria tomado a decisão. Quando você tem certeza que quem fala com você, porque ele teve certeza, ameaça tu, é ele. Quando você ouve a voz de Deus e tem a certeza que é Deus falando com você, não pensa duas vezes. Não fica procurando coisa que não tem. Olha aqui. Pedro não pensou na porta. E aí vai indo. No 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Ele não viu as barreiras. Tinha quantas portas? 1, 2, e o portão principal da saída da cidade. Quer dizer, ele tinha da cela, não é isso? Aí tinha a porta, sei lá, que separa lá onde está lá o presídio, né? Onde está as alas lá, onde estão todas as cadeias para coisa. Tinha da delegacia, né? Ou da prisão. Né? Saiu da cela, saiu que separa a cela lá, onde ficava a guarda, onde ficava todo mundo. Não é isso? A porta principal de entrada ainda saiu para o portão da cidade. Que o portão da cidade, né, eles trancavam de noite, ele não, né, trancava para que não tivesse invasão. E aí até esse ainda fala ainda que se abriu-se automaticamente. Não olhem para as barreiras. Não olhem para as portas que, para você, elas estão fechadas, aparentemente estão fechadas, e que você precisa de chave, ou precisa de que alguém abra para você. Entenda, porque quando Deus manda você ir, as portas todas já estão abertas. Se Ele mandou, vai. Mas ninguém fala com o diretor. Vai. Mas eu conheço a empresa, eu trabalhei lá, ou eu trabalho lá. Nem o meu diretor fala com o presidente. Se Deus falou que vai te botar diante dele, vai. Vai, chega lá e fala assim, eis-me aqui,
Meu, você vai, do hora que você vai, de repente, na lixeira, você vai tomar uma água, de repente, ele vai passar e você vai, opa, vem cá, bom dia, tudo bem? Ô, te falar nisso, te pergunto, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Ele vai você, não é você também sair correndo. Não. Senhor, faça favor aqui, posso falar com o senhor? Se Deus vai te botar ele na frente, e Deus vai te dar o sinal e você vai entender. E aí, Deus vai te dar sabedoria e graça para fazer. Então, esta passagem hoje ela é bem, né? Se a gente trazer para o dia de hoje, não é isso? Hoje, o que teve na rua hoje? O povo clamando para mudar uma situação. Nós clamamos, não é isso? Nós clamamos aí no final de semana, né? Fizemos um clamor para quê? Para Deus mudar a nação. Fortalecer a igreja. Não permitir que sejam usados artifícios e artimanhas, né? Que vá trazer desgaste, porque fechar ele não vai fechar. Não fechou até agora. Olha, a nossa igreja, ela está indo além da calçada dos Antares. Não é isso? Porque a nossa igreja, o endereço dela é aqui. Tem um número aqui na porta. E aonde a nossa igreja está indo? Eu não sei aonde você aí que está ouvindo essa mensagem nessa noite, que está ouvindo esse vídeo nessa noite, aonde essa mensagem está chegando. Pode ser que no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, nos Emirados, mas aonde ela estiver chegando, tenha certeza disso. Se você clamar, se você orar, se você colocar todos os teus propósitos, os teus planos na mão de Deus, se você tiver, quem estiver um grupo, alguém intercedendo por você, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando um ora, 1000, não é isso? Cairão à minha direita. 10.000 à minha esquerda. Mas eu não vou ser atingido. Porque o Senhor me guarda. Quando tem alguém orando por você, te ajudando, te intercedendo, pode ter certeza que de alguma maneira Deus vai trazer socorro. Às vezes você se encontra perdido, você se encontra num estado de depressão, pensando até em se suicidar. Eu posso te dizer com certeza, Deus enviará um socorro para você. Deus te enviará uma pessoa que vai te socorrer. E eu posso te dizer, Jean, você que está aí nos Estados Unidos, não pensa que a vida acabou para você. Não pensa porque algumas pessoas viraram a costa para você. É para você mesmo, Felipe. Felipe e Jean, que eu estou falando nesta noite. Deus tem um propósito na tua vida muito grande. O amor que Deus sente pela tua vida é muito maior, Felipe, que qualquer amor que alguém pensou em te dar, ou você pensou em retribuir. Não chega nem aos pés. O amor que Deus e a compaixão de Deus pela tua vida. Quando você foi preso, não foi pelos teus descaminhos, porque Deus tirou você de circulação para Deus te guardar. Pense nisso. E Deus está te restituindo a tua dignidade, o teu amor próprio, a tua família. E o que eu tenho para falar isso é da parte de Deus.
você vai ver ainda o que Deus vai fazer da tua vida. Porque existe dentro de você um tesouro muito grande, por qual foi Deus que colocou. E Ele vai usar este tesouro, este dom que Ele te deu, para o reino de Deus, para salvar muitas e muitas vidas, para tirar muitas e muitas vidas na situação do qual você se encontra nesta noite. Você vai ter uma experiência forte. Um anjo de luz vai te visitar. Creia nisso e saiba que é Deus tirando você desta situação. É com você, Felipe. Deus te ama. E eu também te amo. Eu ainda vou falar com você e ainda vou te dar um abraço. Eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. E quando Deus faz algo da tua vida, Ele faz por completo. Ele não só te desperta, Ele te desperta, te ajuda, te dá direção, cuida de você, que você esteja totalmente pronto, ataviado com a capa, que é a capa, a sua identidade, que é o seu ministério, tudo aquilo que você tem, as sandálias da pregação do Evangelho. Abre os teus caminhos, vai com você. Ele não falou, agora vai aqui, terceira, segunda porta direita, você sai e área. Foi isso que ele fez. Foi junto. Quando Deus faz, Ele faz a obra completa, Ele não te deixa na metade do caminho, Ele não te abandona no meio do caminho. Ele não faz serviço meia boca. Ele te desperta. Ele vai contigo. Te põe até onde você está livre e fora do perigo, fora dos muros da cidade. E quando ele saiu do portão da cidade, o que ele fez? Falou que eles o quê? Se enveredaram por uma rua. Então Deus, depois que Ele fizer toda essa obra com você, Ele falou assim, está vendo? Não olha para o seu passado, não. Não olha para aqui o governo, não olha para a situação do qual você estava vivendo, ou daquelas que alguém tinha colocado sobre a sua vida, um julgamento sobre a tua vida, uma sentença sobre a sua vida. Isso não se importa. Não é isso? Porque meu filho, quando morreu, ele levou sobre si os teus pecados, foram todos perdoados. Vá e não peques. Não é isso que Jesus falou para a mulher? Alguém te condena? Não, nem eu. Então é o seguinte, vá e não peque mais. Deus tirou de uma circunstância, seja lá qual era a sua cadeia, seja lá qual era a sua sentença, Ele te tira fora da zona de perigo. E ainda pega para você, tá vendo? Pega essa rua aqui, take this way. Vai por esse caminho. Vai aqui, segue aqui. Segue a sua vida e aquilo que eu tenho com você. Amém? Glória a Deus. Continue orando. Se você não orava, comece a orar a partir de hoje. Se você não tinha uma intercessora que orava por você, desperte uma intercessora que ora por você. Busque alguém que ore por você. Se é esposa, ou se é marido, ou se os teus filhos. Mas eu tenho orado pelos meus filhos, eu oro pelos meus. Mas eu tenho orado pelos meus filhos e não estou vendo nada.
Eu te faço uma pergunta. Você vive pelo que vê ou você vive pela fé? Qual é o tamanho, a extensão, a potência, o tiro da tua oração? A tua oração tem um alvo, é uma flecha do qual você sabe qual é o alvo que você quer atingir, e você usa a tua força, e você usa a unção, mira e no alvo. Ou a sua oração é aquele traquinho, sabe aquele traquinho, sabe aquela bombinha, aquele que você joga assim, pec, explode no chão? Ou a sua oração só está sendo aqueles traquinhos que você joga aqui, pec, pec. Como está sendo a tua oração? A chave que você está usando. Continue orando, engrosse as suas orações. Isso serve para vocês, que eu estou falando, não é para vocês, serve para mim também. Que se a palavra que sai do púlpito, a palavra que sai da boca, não é uma palavra como uma espada de dois gumes, ela tem que cortar aí, tem que cortar aí. Porque se ela produz efeito aí, ela está produzindo efeito aqui também. Ela tem que passar por aqui. Glória a Deus. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. É que não olhe para a circunstância. Tem um monte de gente passando por uma situação, os leitos de hospital, mas olha, pode ter certeza de uma coisa, alguém vai pagar essa conta. Os líderes, os governantes ou os profissionais que estão sendo desonestos, estão sendo negligentes com o dinheiro, com as ações, ou com os remédios, ou seja lá o que for. Vidas que estão sendo perdidas. Deus vai cobrar essa fatura de alguém. Vamos orar, nós, igreja, vamos interceder pelo povo, vamos interceder para que esse espírito de confusão, esse espírito que quer de toda maneira desestabilizar a economia, desestabilizar o governo, desestabilizar o país, só para retomar esse espírito de socialismo, aqui não é púlpito de política, não estou falando de política, estou falando da nação do qual eu vivo, é a minha nação. Eu tenho que orar e zelar pela minha nação como cidadão desta pátria. Israel é o que é, porque tinha um povo que zelava pelo nome e zelava pelas leis da nação e por Deus, pedia que Deus cuidasse. Fizeram como muitas e como nós fazemos muitas coisas erradas. Mas nós não podemos negligenciar isso. Porque a palavra de Deus diz que quando você for eleger alguém que governe sobre a tua vida, eleja um dentre os vossos, um dentre nós. Nós temos que eleger os nossos deputados estaduais, federais, prefeito, senador, governador e presidente, que vai governar sobre a vida, porque você está debaixo da autoridade dele. Tem que escolher um que fale a mesma língua que você, que tenha temor pela palavra de Deus. E que Deus dê sabedoria para ele, que ele não tome, porque como homem ele também pode falhar com a sua equipe, mas que ele não tome decisões erradas. Que Deus dê sabedoria e graça, que coloque pessoas que o ajudem, que dê conselhos que venham da parte de Deus. Por isso nós temos que interceder pela nação. Não aceitar isso que está acontecendo. A palavra de Deus que os nossos inimigos vão cair um por um. E quantas profecias sobre a nossa nação
que isso daqui é um celeiro, que Deus vai mudar, que Deus estava mudando a nação, que estava mudando esse espírito de corrupção. Se Deus falou, não adianta, o diabo só está esperneando e está usando coisas para tentar atrasar ou para tentar minimizar, mas não tem, já está decretado, Deus já falou que vai mudar e vai fazer nessa nação, e eu creio nisso, eu oro por isso, eu peço para que Deus faça e faça, só que Ele falou que ia começar pela igreja. Pensa que a igreja também está toda linda, maravilhosa. Esse espírito de corrupção, esse espírito de adultério, esse espírito de violência, esse espírito de ganância, de querer o poder para si, isso vai cair. Também na igreja. Também na nossa igreja. Você sabe por quê? Porque tem que fazer uma limpa, a igreja vai ter que ser limpa também, a eira tem que ser limpa, para que venham os frutos bons. Porque nos últimos tempos, quando for derramado o Espírito, nessa onda de avivamento que vai vir no final, cara, só tem que ter odre novo, só tem que ter gente que está renovado, que está... Se você quer ser cheio da unção do poder, você quer ser usado, você quer... É isso que você precisa. Acordar, que nem Pedro, acorda, cara, sai dessa. Sai dessa letargia, sai desse sono, sai dessa situação. Meu, acorda, vê a luz resplandecer na sua vida. Meu, estou tirando dessa. E isso também é da nossa vida espiritual, é com tudo. Amém? Vamos continuar orando, porque a oração é a chave de todas as coisas. Tem porta fechada? A oração abre, a chave abre. Só fala para o Senhor, mostra para mim qual é a porta, para mim não querer abrir uma porta errada e também, entendeu? Fica gastando com a chave lá e, né? Senhor, qual é a porta? É aquela porta? Então vamos lá orar. Senhor, ó, é isso, é assim, eu sei, e vamos nisso aí, perder tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos nos levantar. Continua orando, porque a resposta vem e o socorro virá na sua vida. Tem alguém dentre nós que estava com uma enfermidade? Alguém estava com dor aí ou não? Hã? Eu pergunto só para saber se de repente tem alguma enfermidade ainda teimosa, não é isso? Porque depois de um louvor desse, uma adoração dessa, não tem doença, não tem nada para que subsista, hein? Agora, se tiver alguma dor física, alguma coisa, a gente vamos orar, aproveitar que tem um monte, né? Um monte de gente aqui, intercessão na internet, tem gente que está ligada, hein? Não é, pastor Celso? Tem muita gente que falou, opa, botou a mão no chaveiro, cadê a chave, cadê as minhas chaves, não é isso? É isso aí. Amém? Tudo certo por aí? Alguém tem algo? Alguém tem algo para falar? Pastor Celso, nenhuma? Amém. Isso aí, terminando no horário. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Nós te agradecemos pelo teu infinito amor, pelas tuas maravilhas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos contratos novos, ó Deus, que virão nesta semana, ó Deus, Senhor. Pelas ofertas que chegarão. Nós te agradecemos, ó Deus, Senhor, pelos novos clientes. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus, da nossa vida, dos nossos filhos, ó Deus, que não estão aqui, da nossa esposa, dos nossos esposos, Senhor Jesus. Tudo aquilo que está, ó Deus, sobre o nosso controle, sobre os nossos cuidados, sobre o nosso nome, ó Deus, Senhor. Que tudo seja guardado por Ti, seja abençoado por Ti. Pai, que esta semana seja uma semana de vitória. Pai, que o clamor, ó Deus, Senhor, que esta nação levantou, ó Deus, Senhor, neste dia, neste final de semana, Senhor, desde sexta-feira, no sábado, no domingo, ó Deus, Senhor.
Pai, que este clamor, ó Deus, que ele tenha chegado, ó Deus, aos teus céus, Senhor. Chegado aí até ti, até o teu trono, ó Deus, com aroma suave. Pai, que o Senhor já tenha enviado os teus anjos para pisar aqui nesta terra, Senhor Jesus. E dar cabo, Senhor Jesus, em todas essas desavenças, esses desmandos, ó Deus, esses tribunais, ó Deus, estas cortes, ó Deus, Senhor, que militam, Senhor, algo que não vem de ti, Senhor, uma desestabilização, Senhor, nesta nação. Senhor, põe ordem nesta nação, Senhor Jesus. Manda, Senhor, os teus anjos, anjos guerreiros, ministradores, ó Deus, Senhor. Pai, que haja ordem nessa nação, Pai. Pai, dê sabedoria para o nosso presidente Jair Bolsonaro, ó Deus, para toda a sua equipe de ministros, ó Deus, Senhor. Pai, dê sabedoria, dê entendimento, ó Deus, Senhor, dê serenidade, ó Deus, Senhor, para todas as forças armadas, ó Deus. Pai, dê serenidade, tranquilidade, Senhor. Pai, tira, Senhor, desata, desfaz toda a armadilha, todo o intento maligno, Senhor, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, Senhor, Pai, no Supremo Tribunal, Senhor Federal. Pai, todos estes, ó Deus, que se levantam contra a Tua palavra, contra as Tuas ordenanças, Senhor, contra os Teus mandados, ó Deus, Senhor, para com esta nação, que caiam por terra, Senhor, todos estes desmandos, para que esta nação, para que o mundo saiba, que esta nação agora pertence ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é o Senhor desta nação. Ouve, ó Deus, o clamor do teu povo, Senhor. Sara esta terra. Senhor, sara a tua igreja, Senhor Jesus. Sara a tua igreja, Senhor. Reconstrói, Senhor. Quebra os sofismas, Senhor. Quebra os dogmas, Senhor Jesus. Quebra as doutrinas, ó Deus, que afastam o povo, Deus, que é a tua igreja, para fora, que afasta elas dos altares e das congregações, das reuniões, ó Deus. Pai, fala com cada um, Pai. Estabelece uma igreja em cada lugar, Senhor. Não um templo, não uma instituição, mas uma igreja que tem um altar, e nesse altar há um coração que é voltado e contrito a Ti. Guarda, Senhor, este povo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Cura os enfermos, aqueles que estavam enfermos pela internet, aqueles que tinham tumores, que tumores agora, em nome de Jesus, se desfaçam. Distúrbios psiquiátricos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saiam agora. Eram espíritos que traziam à mente a loucura, faziam as pessoas ouvirem vozes, terem medo. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Sai agora. Em nome de Jesus, saiam agora. Ser curado todos aqueles que ainda estavam enfermos. Em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e que as santas consolações do Espírito Santo possam ser com todos vós, desde agora e para sempre, até a eternidade. Que vocês possam ir para a sua casa em paz, protegidos, e vão com cuidado. Em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas àquele que é único, digno.